Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que você esteja muito bem. Eu vou me apresentar para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, na área bíblica. Lá eu leciono hebraico, grego, Antigo e Novo Testamentos. E também sou idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. E nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas muito importantes a respeito da vontade de Deus. Porque a maioria de nós cristãos, nós temos muitas dificuldades com esse tema. Por essa razão é que eu quero te ajudar nisso e eu quero já dizer, fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho certeza absoluta que você vai aprender e muito. E se você quiser e puder nesse momento, já pega aí a sua Bíblia. A minha Bíblia ela já está aqui, ó, na minha mão, colocada aqui para que eu possa fazer as leituras, toda marcada. É um estudo bíblico a respeito da vontade de Deus. Bom, agora a primeira pergunta. Deus tem um plano? Deus tem uma vontade? Gente, o propósito de Deus para cada indivíduo, para cada ser humano, está mostrada justamente lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, onde a palavra de Deus nos diz de forma muito clara que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, há um outro texto no qual o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 14, diz: Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Olha que coisa interessante. Salvação, o não perecimento dos pequeninos, e nesse caso, claro, todos os seres humanos. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, nos é dito, naquele texto áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a vida eterna é a vontade de Deus para toda a humanidade. Há um documento muito bonito chamado Lumen Gentium, no qual, nos números 2 e 3, é dito justamente algo sobre a vontade salvífica do Pai. E lá é dito que Deus eterno, amoroso, insondável na sua sabedoria, na sua bondade, ele cria o universo e ele decide elevar a humanidade à participação da vida divina. E aí o texto vai trabalhando algo interessante, quando diz que Deus não abandonou a humanidade, mas quando ela peca, ele continua fiel. E nesse sentido é que então o Filho é enviado pelo Pai e nele, olha que coisa interessante nos é ensinado. Nele nós somos predestinados todos a sermos filhos por adoção. E aí é muito interessante, porque isso é a retomada daquela teologia que está em Efésios, lá no capítulo 1, dos versículos 4 e 5, e depois o versículo 10. E aí é interessante que o texto desse documento, ele fala que é por isso que Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus e revelou-nos, portanto, o seu mistério, realizando com a sua própria obediência a redenção. Olha que coisa maravilhosa aqui. Então, o Pai, ele envia o Filho para que o Filho possa revelar para nós o desígnio da vontade do Pai, que é a redenção. E essa redenção
dentro da categoria teológica neotestamentária, ela tem um nome. Ela tem uma expressão, reino de Deus. E o documento ele vai justamente falar a respeito disso, dizendo que este reino ele já está presente em mistério e ele cresce visivelmente no mundo pelo poder do próprio Deus. E olha que coisa interessante. Tal começo e crescimento exprimem-nos o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado. Olha que coisa interessante aqui. Portanto, nesse sentido, o reino já está presente e ele é justamente a expressão da vontade de Deus para toda a humanidade. E aí há algo maravilhoso que é colocado dentro justamente desse texto, quando fala que este reino ele vai se plenificar justamente na parousia, na glória de Deus. Então, sim, Deus tem uma vontade universal. Essa vontade universal é a salvação expressa na categoria de reino de Deus dentro, sobretudo, dos evangelhos sinóticos. Agora, uma pergunta importante. Dá para confiar na vontade de Deus? É claro que a resposta é sim, mas do ponto de vista bíblico, por que dá para confiar nessa vontade? Gente, primeiro de tudo, a Bíblia ensina que Deus faz tudo o que lhe agrada. E lá no Salmo 135, versículo 6, há um texto maravilhoso que afirma assim: tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então a vontade de Deus sempre vai ser realizada. No que tange, claro, àquilo que é parte desse desejo do Senhor. De acordo com a Escritura, há uma outra reflexão maravilhosa quando Paulo escreve aos Romanos e ele diz que a vontade de Deus é sempre boa, aceitável e perfeita. Em Romanos 12, 2, ele vai justamente dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que dado interessante. A vontade de Deus, ela é, portanto, boa, agradável e perfeita. Então dá para confiar nessa vontade? Claro que dá, porque o próprio Jesus, segundo a Escritura, ele fez a vontade do Pai. Em João, lá no capítulo 4, versículo 34, o próprio Jesus diz assim: fazer a vontade de Deus sustenta a sua vida. O texto fala, olha que coisa maravilhosa, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que coisa maravilhosa, o próprio filho confia na vontade do Pai. E em outro momento, dentro do Evangelho de João, Jesus explicou o porquê dele ter descido do céu. É lá em João capítulo 6, versículo 38, quando o texto diz justamente assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, pessoal, olha que coisa maravilhosa. Ele fez a vontade do Pai e isso era o seu alimento. O que é alimento? Algo vital. Olha que relação maravilhosa o texto bíblico está trazendo aqui. Agora, é muito bonito também perceber que Jesus, porque viveu a vontade do Pai, ele ensinou a orar
pedindo que essa vontade do Pai seja feita na oração do Pai Nosso, como está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 10. E Jesus viveu isso de forma tão profunda que lá no Getsemane, no momento da sua agonia, ele afirmou que a vontade de Deus deveria ser feita, em Mateus capítulo 26, versículo 42. Agora, quem faz a vontade de Deus? Quem é que faz a vontade de Deus? É importante a gente entender que há uma dimensão agora de resposta desse ser humano ao desejo de Deus. E aí nós percebemos que, claro, a graça de Deus opera no coração humano, fazendo com que ele seja fiel a Deus. Aí nós lembramos aquela teologia presente na carta aos Gálatas, quando se fala no capítulo 5, no versículo 22, a respeito dos frutos do Espírito. Ou seja, o Espírito atua no indivíduo que realiza a vontade de Deus. Agora, há nesse processo a liberdade humana diante dessa vontade de aceitar ou não, querer ou não. E nesse sentido, quando a gente fala na prática, são pessoas maduras em Cristo, que fazem a vontade de Deus de forma consistente. E isso nós podemos ver justamente num momento muito interessante das Escrituras, quando o companheiro de evangelização do apóstolo Paulo, Epáfras, ele diz que orava sem cessar para que os cristãos de Colossas, olha só, se conservassem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Em Colossenses 4:12, o texto vai justamente trazer da seguinte maneira: saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça, olha o que o texto fala, sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha que dado interessante. Então, Deus atua. Claro que atua. O ser humano está livre diante justamente dessa vontade. E aí, ao dizer sim, ele deve permanecer fiel. E no caso, Epáfras está orando para que isso ocorra. Muito interessante isso. Agora, há um texto muito bonito no Salmo 40, no versículo 8, onde o salmista ora, justamente falando o seguinte: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Aqui então o salmista está falando que é agradável a ele fazer a vontade de Deus. Percebe? Então ele tem liberdade para tal. Agora, fica uma pergunta aqui: como que a gente pode conhecer melhor essa vontade de Deus? A gente já viu que ela é salvação para a humanidade. Tá? Olha que coisa bonita. Só que o texto bíblico, ele nos ensina que os cristãos eles devem se esforçar, fazer a parte deles para conhecer esta vontade de Deus para as suas vidas. E o primeiro passo é pedindo a Deus. O salmista, lá no Salmo 143, no versículo 10, ele ora assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. E aí, gente, isso nos recorda mais uma vez aqui a oração do Pai Nosso. Então, nesse sentido, não é, os cristãos devem pedir a Deus que ajude na realização dessa vontade, no entendimento dessa vontade.
E aí os cristãos, cada um de nós, devemos discernir esta vontade de Deus por meio da oração. E agora, também orar para que a vontade de Deus seja feita no mundo, como diz a oração do Pai Nosso. O segundo ponto importante para conhecer melhor, viver melhor a vontade de Deus, é pedindo aos outros que intercedam por nós nesse sentido. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, nos é dito assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Aqui o texto está falando da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então aqui o apóstolo Paulo, junto com seus companheiros, intercede por outros, a fim de que estes conheçam a vontade de Deus e a vivam. O terceiro ponto importante para viver essa vontade, conhecer essa vontade, é procurando compreendê-la. Procurando compreendê-la, fazendo a sua parte nesse processo. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 17, é dito assim: por esta razão, diz o apóstolo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha aqui, pessoal, que coisa importante. Há que se procurar compreender a vontade de Deus, a vontade do Senhor, ou seja, você precisa tomar atitudes, você precisa realizar alguma coisa diante da graça que opera em ti. Quarto ponto importante, essa vontade de Deus, ela também nos é revelada a partir da ação do próprio Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 14, versículo 26, na última ceia, Jesus está falando com os seus e diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito, ele também, claro, é necessário nesse processo. Quinto elemento para conhecer melhor essa vontade de Deus é ouvindo a voz da igreja. Quando Jesus ressuscitado, pessoal, comissionou os seus discípulos, ele lhes ordenou que eles fizessem discípulos e que eles ensinassem a esses discípulos a guardar todas as coisas que ele os ensinou. Isso está em Mateus capítulo 28, no versículo 20. Então, os apóstolos ensinam aos discípulos a guardar o ensinamento da parte do Senhor. E é claro, o sexto elemento para conhecer a vontade de Deus consiste em buscá-la nas Sagradas Escrituras. E já no Antigo Testamento é ensinado que essa vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. Lá em Êxodo, por exemplo, no capítulo 18, no versículo 20, os pais são chamados a ensinar aos seus filhos os estatutos, as leis e fazer com que seus filhos saibam o caminho em que eles devem andar e a obra que eles devem fazer. Então, na própria palavra de Deus que é transmitida, você vai encontrar o que é que se deve fazer, qual é a vontade de Deus. Lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, é presente um texto maravilhoso. Lá é dito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça.
O que é justiça? Esse conceito é bíblico, é realizar a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, nesse sentido, a Escritura é que ensina nessa realização. Lá em 1 João, capítulo 2, no versículo 5, é dito algo maravilhoso. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, veja, a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, a palavra do Senhor que está no registro das Sagradas Escrituras. Buscar isso, estudar isso, perscrutar isso é fundamental. Agora, o que acontece quando nós vivemos a vontade de Deus? Isso é maravilhoso. Número 1, é preciso dizer que às vezes a vontade de Deus nos leva ao sofrimento, nos leva à dificuldade, assim como aconteceu com Jesus, quando ele mesmo diz: olha, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, então que eu o viva. Ele sofreu, ele foi para a cruz. É muito importante você entender isso. E isso é uma dinâmica que está colocada na experiência dos servos. Se você olhar para o primeiro mártir da igreja, Estevão, o que acontece? Ele faz a vontade de Deus, permanece fiel e ele sofre o martírio. Então, às vezes, fazer a vontade de Deus nos leva ao sofrimento. Então, guarde isso. Número 2. Por outro lado, quem faz a vontade de Deus se torna a família de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 50, Jesus vai dizer que todo aquele que faz a vontade do Pai é o seu irmão, é sua irmã, é sua mãe, são seus familiares. Você quer fazer parte dessa família de Deus em Cristo Jesus? Então, faça a vontade do Senhor. Terceira coisa, quem faz a vontade de Deus como Jesus fez, viverá para sempre. O que foi que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 21? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, há algo maravilhoso. Ora, diz lá, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que coisa maravilhosa! Portanto, a vontade de Deus é a salvação. Deus a opera mediante Cristo, atua no ser humano por meio da sua graça. O ser humano tem liberdade para fazer a escolha de dar o sim ou não a essa vontade. E você? Vai dar o sim a essa vontade? Então, eu quero, nesse momento, orar e pedir que o próprio Senhor atue ainda mais fortemente no seu coração, a fim de que você faça a vontade de Deus. E para isso, estude as Sagradas Escrituras todos os dias. Que Deus te abençoe. Amém.